Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e nós estamos dando sequência à hermenêutica avançada do nosso curso de teologia. Este curso ele faz parte do IBADEP, o Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, Ensino e Pesquisa, aqui do estado do Paraná. Esses vídeos fazem parte do módulo ou do núcleo de teologia do campo eclesiástico de Peabiru, que é presidido pelo pastor Elias Anunciação dos Santos. Nós temos como diretor de educação cristã o pastor Wagner Conceição. E nós estamos ministrando nesse módulo sobre hermenêutica avançada. Já temos alguns vídeos aí que foram gravados e publicados, e agora nós estamos publicando aqui mais um vídeo, que é o último vídeo da lição 3. Depois nós vamos ter, semana que vem, mais vídeos, né, da lição 4. E esse vídeo nós vamos falar sobre a segunda parte, métodos especiais de estudos bíblicos. Então você que tem um livro, você vai estar acompanhando aqui a leitura e a explicação no livro, e você que não tem, nos acompanhe, vou tentar ser o mais didático possível para que você possa compreender aí os métodos de estudos bíblicos. Quais os principais métodos de estudos bíblicos? Né? Existem vários, inúmeros aí, mas existem alguns aí que são assim mais usados. A maioria deles tem como base o método indutivo, né, que está aqui na página 175. Então a página 176 vai dar aqui sequência aí sobre esses métodos. Né? Nós temos alguns mencionados aqui, que é o método sintético, o método analítico, o método histórico, biográfico, tópico, teológico, devocional e temático. Então nós vamos estar dando uma olhadinha aí em cada um deles, né? O sintético é o método que se aproxima de um livro, vendo como uma unidade e compreendendo-a, seu sentido como um todo, de modo panorâmico, não se preocupando com detalhes. Então, o sintético é aquele que você, uma ilustração, né, para entender, é aquele que você vê o texto de cima da montanha. Você olha o texto como um todo. Você vê e tem uma visão panorâmica do texto. O analítico é um método que, sendo o oposto do método sintético, examina detalhadamente o texto bíblico, estabelecendo as relações entre as partes menores. Uma ilustração para você entender é aquele método que você desce no vale. Você desce lá na profundeza para você entender. Qual que é o melhor? Não tem o melhor, são métodos. São ferramentas de interpretação e ensino. O que é interessante? Que o sintético você olha de cima da montanha, o texto bíblico. Você olha o todo. Aí você fala assim, mas eu não estou vendo os detalhes, né? Eu não estou enxergando as minúcias do texto. Então eu vou descer. Aí você desce no vale, lá na profundidade, você consegue então examinar o texto. O método histórico é um método que se aproxima do livro que quer se estudar para reconstruir a situação histórica. Então você vai avaliar ali, né, historicamente o que aconteceu naquele texto. Há necessidade de ferramentas, pesquisas, né, hoje através da internet principalmente, mas bons livros também que trazem aí esse entendimento histórico. O método biográfico, que vai estudar a biografia de personagens bíblicos, né? É um método também muito importante, deve ser usado. O método tópico, o que é o tópico? Ele estuda temas bíblicos. Esse é um método sistemático, né? Mais ou menos assim. Ele vai estudar um tópico, é um termo das Escrituras, como, por exemplo, redenção, amor, justificação. Método teológico, né, que estuda os ensinos doutrinários explícitos ou implícitos no texto bíblico. Então aí você já precisa ter um conhecimento técnico, teológico, para estudar. Você vai estudar sobre a soteriologia, pneumatologia, né, hamartiologia. Então são termos aí teológicos usados na interpretação. Eu me lembro quando eu comecei a estudar teologicamente, o que eu fiz? Comprei uma agenda
e eu colocava ali as palavras, né, teológicas ali, para que o meu vocabulário teológico ele melhorasse. E isso nos ajuda muito a entender o texto bíblico na hora de interpretá-lo. Método temático é um método que, sendo semelhante ao método tópico, estuda um aspecto de um determinado tópico. Por exemplo, um tópico pode ser oração, mas há vários temas que se pode estudar sobre oração. Orações de Jesus, condições para respostas da oração, né? Então, tudo isso daí. Aqui no livro, nós trazemos aqui uma comparação entre o método sintético e o método analítico, né? Eu até já usei a comparação aqui do livro, que é um você olha de cima da montanha e o outro você olha lá no vale, você desce no vale para avaliar. Alguns passos aqui para você fazer esse procedimento aqui. Primeiro, contexto geral. Um bom começo é localizar o livro no tempo e no espaço. Você deve perguntar para o livro assim, né, quando foi escrito? Quem é o autor? O destinatário? Para quem foi escrito? Local e residência do destinatário, né? Época em que foi escrito o livro. Eu vou dar um exemplo do livro de Gênesis, que eu gosto muito. Ele foi escrito para os Bene Israel, para os filhos de Israel. Foi para eles que foi escrito, historicamente. Quem escreveu? Moshe, Moisés. Né? Onde ele escreveu? Ele escreveu no deserto. Escreveu ali, né, quando ele estava indo para a terra de Canaã, durante os seus 40 anos no deserto. Foi naquele período que ele escreveu. Né? Então, assim, são vários aspectos que devem ser levados em consideração. Propósito do livro e tema central. Qual que foi o propósito? Qual que é o propósito de se escrever? Por que foi escrito? Esboço geral, né? Lê-se o livro tantas vezes for necessário para poder fazer uma frase curta, um resumo dos capítulos e parágrafos e, finalmente, do livro todo. Então, você vai fazer um esboço geral, né, daquele livro, daquele texto que você leu. A aplicação, né, o quarto passo. Depois de tudo, se procura uma aplicação do livro estudado para a nossa vida. Uma ordem, um exemplo, né? Então, a aplicação ela é... sugestões complementares. Verificar a maneira como o autor desenvolve o tema. Qual o estilo usado? Apologético, como Gálatas? Lógico, como Romanos? Tópico, como Mateus? Histórico, como Atos? Interrogativo, como Malaquias, né? Então é algo que você tem que ponderar na hora de interpretar o texto. Método biográfico. Então é aquele que você vai estudar os personagens. Objetivo, colocando em ordem os eventos da vida do personagem, como uma biografia, nascimento, crescimento, vida, morte. Subjetivo, tornando os eventos da vida do personagem e deduzindo deles o seu caráter interior. Então, através da vida deles, você vai deduzir sua personalidade, seu temperamento, seu caráter, seu estilo de vida, sua cultura, onde ele cresceu. Tudo isso daí está inserido nesse ponto aí. Coletar material, concernente ao personagem a ser estudado. Então você vai coletar material através de pesquisas. Organizar cronologicamente a vida do personagem. Terceiro, analisar o caráter do personagem. Quarto, descrever uma biografia do personagem. E quinto, descobrir lições e princípios para a nova vida. Então você vai pegar ali a vida do personagem e vai aplicar ali para quem você está ensinando e pregando. O método tópico. Vamos então agora dar uma olhadinha no método tópico. Né? Nós já aprendemos que o tópico é aquele que estuda um assunto nas escrituras. Então nós vemos aqui que o método tópico pode ser o literal, quando se estudam palavras ou frases que aparecem na Bíblia, como fé, pecado, ressurreição, e o analógico, quando se estudam determinadas ideias. Então ele pode ser literal, a palavra fé está na Bíblia, mas ele pode estudar ideias. Eu vou dar um exemplo aqui, palavra missão. Você não encontra a palavra missão na Bíblia, essa palavra missão, mas você encontra a ideia missionária. Então esse é um tópico, palavra missão. Importância do método tópico. Permite que se estude a Bíblia de uma maneira sistemática, lógica e metódica,
fornece uma perspectiva equilibrada sobre os ensinamentos bíblicos, vendo-se o todo. Então isso ajuda muito você extrair da Bíblia um assunto. Procedimento, né, para você estudar através desse método. Escolher o tópico e determinar os limites do estudo. Então você vai escolher, eu vou estudar sobre salvação, sobre missão, né, sobre santidade. Coletar o material. Então você vai ver aí, né, versões bíblicas que você tem da Bíblia, dicionários e concordâncias e tudo isso. Terceiro, ver o significado da palavra tópico. Né? Há palavras que variam de sentido dependendo do contexto onde estão. Nesse caso, precisamos descobrir esses sentidos e classificar a palavra de acordo com as ideias que expressam. Como, por exemplo, vejamos o tópico ou a palavra carne. Então, aqui tem, né, a palavra carne. A palavra carne, né, você vai estudar primeiro o significado da palavra. Primeiro, em português, mas você pode também se aprofundar. No grego, a palavra sarx, né? O que ela significava? No hebraico, a palavra basar. Né? O que ela significava? Qual que era o sentido dela? Então, você vai fazer uma pesquisa usando essa palavra tópico-chave. Organizar o estudo em esboço. Né? Aqui se usam títulos tais como tipos de, fontes de, modos da. Né? Quinto, resumir o estudo num breve parágrafo. E fazer a aplicação. Você vai aplicar. Depois nós temos o método devocional. Você faz o seu devocional diário, semanal. Isso daqui é para aquele que tem uma vida de estudo da palavra de Deus, de forma devocional para aplicar a sua vida. Quais são os procedimentos aqui? Página 184. Oração. Esse método devocional você não faz sem oração. Você ora, todos eles, né? Primeiro é a oração, mas o devocional ele é um tempo de meditação, de reflexão, onde você procura às vezes um lugar, né, quieto, calmo, para estudar a palavra do Senhor. Meditação, segundo passo, a meditação é essencialmente digestão dos pensamentos, é ruminar o texto, né? Você vai ali se alimentar dele. A aplicação, escreve-se aqui uma aplicação pessoal, prática, possível e verificável. Você vai aplicar a sua vida. E o quarto é a memorização, né? Você vai memorizar aquele versículo ali, o máximo que você puder. E assim, nós encerramos a lição 3, né? A lição 3 aí, através desses vídeos que nós ministramos. Semana que vem vamos estar aí preparando outros vídeos para a quarta lição, que é o fechamento do livro. Espero que você tenha gostado, que o Eterno continue lhe abençoando. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like, também um comentário. Quiser fazer perguntas nesse espaço virtual, pode fazer e a gente vai procurar responder da melhor maneira possível. Que o Eterno continue lhe abençoando e até um próximo vídeo.